O fato é que se todos tivessem esses poderes, nós teríamos uma guerra psíquica no mundo de proporções terríveis, porque o egoísmo das pessoas, já com os poderes materiais disponíveis, não costumam resistir à corrupção. Quantos aqui assistiram O Senhor dos Anéis? Ah, teve ibope o filme. Eu costumo lembrar que é uma colocação mais poética do mito de Giges, ou do Anel de Giges na República, nos livros 2 e 3 da República de Platão. Existem menções dessa história do uso do poder. Giges era um pastor de ovelhas muito conhecido, como homem honesto na sua localidade, até que, devido a um grande terremoto, se abriu uma fenda no chão e, entre outros que caíram lá dentro, ele viu uma sepultura que o cara já estava lá dentro, expondo a mão, e a mão tinha um anel. Aí eu deixo a vocês imaginar o que passou na mente de Giges. Eu não sei se ele já era um prenúncio de tendências que hoje nós estamos vendo, mas ele era grego. Não sei quanta influência existe aqui. O fato é que, ao que me consta, ele deve ter pensado, ele não vai mais precisar mesmo, né? Achado não é roubado, e parece que ele levou o anel e descobriu, ainda que por acidente, que às vezes falavam dele como se ausente estivesse. Toda vez, mais tarde, ele descobriu que a pedra do anel se voltasse para a palma da sua mão. Então ele descobriu que o anel era mágico, como este do Senhor dos Anéis. E toda vez que ele colocava o anel na posição certa, ele ficava invisível. Então, um dom desses, o que vocês acham que ia acontecer? O que vocês fariam se tivessem um anel desse? Em geral, essa é a resposta de por que nós não podemos ainda ter esse anel. Então, se nós observarmos dentro de nós, se o poder aumentasse, o que nós faríamos? Giges se imiscuiu com os cobradores de impostos, entrou no palácio, se tornou invisível, tornou-se amante da rainha, mais tarde matou o rei, e aí ele assumiu o trono. E não deixou vestígio nos seus crimes, não havia provas. Então, o caminho do ocultismo desperta poderes, e por isso ele é um caminho perigoso. Acima de tudo, as pessoas fariam mal, possivelmente a si mesmas, com um poder que elas não controlam. E por isso, o Sr. Leadbeater nos dá uma definição sobre o ocultismo nesse magnífico livro A Gnose Cristã, particularmente no capítulo 30º, que se intitula Exotérico e Esotérico. Então, o exotérico, ou o misticismo, vai pelo caminho na busca da divindade, sem um conhecimento científico do processo, mas levado pelo amor, pela prece, pela pureza, pela devoção. É o caminho, quem sabe, de uma Madre Teresa de Calcutá. É o caminho, quem sabe, de um São Francisco de Assis, de uma Santa Clara. É um caminho da maior parte daqueles que seguem a busca de Deus pelo coração. Nesse caminho, o conhecimento de início não é tão importante. Me faço claro, o importante é a pureza, é o amor, isso é o caminho místico. Ele é um caminho extremamente acelerado se formos comparar com a senda comum, com a senda normal. Porque na senda normal as pessoas dizem que estão seguindo uma certa religião, mas em geral não seguem. Se a gente for para o IBGE descobrir quantos católicos há no Brasil, são não sei quantos milhões, é o maior país católico do mundo. Agora, na prática, se formos fazer uma enquete de quem segue os 10 mandamentos, que na verdade são judaicos, aí nós vamos ter uma surpresa. Então, estamos falando de seres que se determinaram a seguir aqueles ensinamentos, seja do
hinduísmo, do budismo, ou eventualmente até do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, etc., de todas as grandes religiões, no seu aspecto externo, como é o caso de muitos monges, freiras, sacerdotes, que fazem votos, que seguem uma vida pura, embora talvez para eles não faça tanta diferença se conhecem ou não, ou têm a lembrança das suas encarnações anteriores, nem vão intervir conscientemente no karma, ou se eles têm ou não o conhecimento dos chakras, ou da Kundalini, ou dos 72 mil nadis que nós temos no corpo, e dos 40, 50 poderes que os Yoga Sutras definem no Vibhuti-pada, e se eles levitam ou não levitam, isso ou aquilo. Esses outros poderes podem ser úteis para um ocultista, auxiliar pessoas à distância, desde que o indivíduo tenha conquistado a pureza necessária. Então, o ocultismo ou ciência oculta é bem diferente do misticismo nesse ponto. A mente tem que compreender o que está fazendo, porque há risco no processo de sair algo errado. Então, no ocultismo, primeiro se desperta o conhecimento e a disposição do serviço. Enquanto que no misticismo, muitas vezes as pessoas levam uma vida pura, mas muitas vezes voltadas para a sua salvação pessoal. No misticismo, nem sempre existe o mesmo grau de altruísmo que na senda oculta, porque na senda oculta vai haver uma espécie de crédito educativo, o mestre vai acelerar o desenvolvimento do discípulo, desde que o discípulo pague esse aceleramento em serviço à humanidade. Como no crédito educativo, uma pessoa recebe o pagamento do seu curso superior, com a promessa de devolver ao Estado em serviço uma vez formado, o que ela recebeu em recursos do Estado para a sua formatura. Eu gostaria de ler o clássico dos clássicos, o Ocultismo Prático, de Blavatsky, sobre a definição das diferenças entre a ciência oculta e o mero conhecimento teórico, que ela chama eventualmente de teosofia, nesse artigo. Há muitas pessoas que estão à procura de instruções práticas de ocultismo. Faz-se necessário, portanto, esclarecer de uma vez por todas a diferença essencial entre o ocultismo teórico e prático, ou o que é geralmente conhecido como teosofia de um lado e ciência oculta do outro. Dá para perceber a diferença entre as duas? A teosofia é um estudo teórico, correndo-se o risco até do indivíduo ficar orgulhoso, diletante, como se só porque conhecesse a teoria já fosse um iniciado, o que por si só é a própria antítese. E a ciência oculta do outro. E B, a natureza das dificuldades envolvidas no estudo desta última. Por que o ocultismo é perigoso? É fácil tornar-se um teósofo, diz a senhora Blavatsky. Qualquer pessoa com mediana capacidade intelectual e com certa inclinação para a metafísica, que leve uma vida pura e altruísta, que encontre mais alegria em ajudar o seu próximo do que em receber ajuda para si mesmo, essa pessoa, ou que esteja pronta para sacrificar os prazeres pessoais em benefício dos outros, que ame a verdade, a bondade e a sabedoria, simplesmente pelo que são em si mesmas e não pelo benefício que delas possa oferir, essa pessoa é um teósofo. Então, ela diz que é fácil ser um teósofo. Eu temo que já isso, para a maioria de nós, possa apresentar algumas dificuldades. Algo completamente diferente, porém, é trilhar o caminho que conduz ao conhecimento do que é bom fazer. Vejam que, no caso do anel de Giges, Giges se tornou um tirano, que é, na República de Platão, a pior condição que um ser humano pode chegar. Símbolo do poder do anel e do que fez com esse poder. Subiu a cabeça o poder, como diz o povo, que o poder corrompe.
E há quem diga que o poder absoluto corromperia absolutamente, a menos que a pessoa conquiste antes uma absoluta pureza. E por isso não é incomum que a pessoa primeiro seja um místico e depois ela tome a senda do ocultismo num certo momento, ou até, o caso mais triste, que ela seja um ocultista e caia na quarta senda, que é uma descenda, que leva ao Niraya, que leva à magia negra, que leva aos estados infernais, que aí a Kundalini, em vez de subir para criar as asas do arcanjo, ela desce para criar o rabo, a cauda do diabo. Então esse simbolismo da possibilidade da energia ser usada de uma forma demoníaca não deve ser interpretado como se houvesse hostes de destruição querendo o nosso mal. E sim, há forças da natureza que puxam para cima, constroem, outras para baixo, para destruir, porque há um momento da construção e há um momento da dissolução do universo. O problema é o ser humano fazer uma escolha consciente do caminho do descenso, porque aí ele passa a ser um instrumento para o qual ele não foi planejado, mas existe essa possibilidade. E então, daí vem a lenda do indivíduo reencarnar como animal. Na verdade, isso não é bem assim. A pessoa terá que reincidir nessa senda por centenas de encarnações até perder a sua alma, até corromper o último princípio que ela tem dentro de si de natureza divina, e aí, na verdade, o último não, só a alma, porque o espírito não pode ser corrompido, ela retorna num outro Manvantara, num outro período, desde o princípio de novo, porque o princípio espiritual é incorruptível. Mas a alma, que é intermediária entre o corpo e o espírito, essa pode, em condições de magia negra, é chamado o pecado contra a lei de evolução ou contra o Espírito Santo, que é o que não tem perdão, porque ele vai gerando danos em regiões imortais do nosso ser, não são os pecados comuns feitos na nossa inconsciência dos 7 pecados capitais. É alguém que sabe o que está fazendo, que tem o poder para fazer e usa para o mal, usa para o egoísmo, usa para si. Então, este é o caminho do descenso, que não é uma verdadeira senda, às vezes, infelizmente, chamada de quarta senda. A senda normal, a terceira, cedo ou tarde vai chegar naquele seu movimento helicoidal e gradual no topo da montanha. A segunda senda, a do misticismo, já é voltada para Deus, já é acelerada, já fazem votos, já seguem mandamentos, mas ainda de uma forma exotérica, sem um conhecimento íntimo das leis da natureza, ainda levados pelo coração, mas tem menos risco, vai para uma senda de pureza mística e devocional. Agora, a senda do ocultismo, ela é uma senda perigosa, porque o ocultista aprende o que ele deve fazer para produzir um certo efeito, e à medida que ele vai colhendo poderes, ele costuma ser tentado a usá-los de forma indevida. Por isso que a maior contribuição para a senda do descenso vem da senda do ocultismo. Quer dizer, anjos caídos, se vocês quiserem, pessoas que atingiram, vocês assistiram Guerra nas Estrelas? Episódio 4, 5, 6. Vocês estão muito bons, não é? Então, nessa parte, aqueles símbolos básicos estão já no cinema. O Darth Vader, o que era? Um iniciado de Jedi caído. No fim, ele ainda consegue retomar a senda chamada da mão direita ou da luz, às custas de pagar acelerado o karma que ele gerou, e aí ele já começa morrendo. E sabe lá quantas sendas, aí vocês têm o símbolo de Hércules, tem que fazer 12 trabalhos para resgatar o desserviço que ele causou. Então, se vocês olharem a mitologia grega, ele desafiou o próprio Sol lançando uma flecha nele, e o Sol queimou toda a vila. Isso quer dizer que morreram, sei lá, milhares de pessoas. E aí Hércules era poderoso, escapa, mas ele se sente culpado, tem pesadelos, e ele vai falar com um rei que lhe apresenta, então, 12 trabalhos para compensar o dano que ele havia causado. Então, esses 12 trabalhos, esses serviços de um crédito educativo, são as tarefas que o ocultista tem que preencher em serviço à humanidade, para justificar as expansões de consciência que ele teve. Então, a definição dada nesse magnífico artigo, Provação e Chelado, de Virginia Hanson,
que eu recomendo a vocês, da nossa revista Teosofia de abril, maio e junho de 2004. Diz, bom, mas vamos pelo menos terminar o ocultismo prático, que eu já estava esquecendo, né? Algo completamente diferente, porém, é trilhar o caminho que conduz ao conhecimento do que é bom fazer, assim como ao reto discernimento entre o bem e o mal, um caminho que também conduz um homem até aquele poder através do qual ele pode fazer o bem que deseja, muitas vezes sem precisar, aparentemente, levantar um dedo sequer. Isso quer dizer fazer o bem à distância, isso quer dizer só com o uso do pensamento. Isso é o que um ocultista é capaz de fazer. O ideal do Mahatma, diz a senhora Virginia Hanson no artigo citado, é ampla e profundamente sustentado no Oriente. A ideia de um homem perfeito. Mahatma literalmente é o grande espírito. É alguém que já alcançou o Nirvana, certo? Mas, em geral, renunciou ao Nirvana para conviver entre os homens e poder auxiliá-los no caminho evolutivo. Cada vez mais pessoas reflexivas no Ocidente estão chegando a ver a sua realidade como um resultado natural e inevitável da própria evolução. Alguns estão satisfeitos em esperar e deixar que a evolução produza os necessários desenvolvimentos. Então, esse é o pessoal da terceira senda. Deixa que um dia a iluminação vem. Eles não estão interessados em acelerar. Outros, na medida em que se tornaram espiritualmente despertos, começam a compreender que a própria evolução espiritual depende da presença no mundo de tais seres iluminados e compassivos, e que atingir esse estado é, na verdade, o summum bonum. Então, tanto os místicos quanto os ocultistas percebem a existência dos seres perfeitos. Só que os místicos, em geral, buscam essa perfeição para si num caminho mais individual. E os ocultistas assumem, desde o primeiro passo, a responsabilidade de levar a sua evolução ao mundo. Finalmente, essa compreensão torna-se progressivamente transformada de um incentivo pessoal, que é mais próprio do misticismo, numa profunda compaixão pelo mundo e num anelo de crescer em conhecimento e em sabedoria, para que assim um maior auxílio possa ser dado aos nossos semelhantes na longa luta evolutiva. Isso é o característico do ocultismo. O conceito da senda chega a dominar as vidas desses aspirantes e eles começam aquela busca a qual, se perseguida com zelo e perseverança, os traz ao ponto do discipulado. Vejam que no ocultismo é necessário encontrar um mestre, porque ele vai fazer essa cirurgia, essa intervenção, mas na verdade não é o discípulo que encontra o mestre. É quando o discípulo está pronto que o mestre o encontra. É exatamente o contrário. Nós temos que trabalhar em nós mesmos e o resto é deixado à lei do karma. Se nós sairmos a correr atrás do mestre, nós vamos encontrar um que a dólar se ofereça para apresentar seu serviço. Porque, como diz o ditado popular, só tem vivo onde tem trouxa. É tudo uma questão de oferta e procura. Se vocês quiserem muito, vocês encontrarão um picareta que prometa a vocês aquilo que vocês querem ouvir. No reino da política, às vezes, não é muito diferente, chama-se demagogia. No reino da espiritualidade, não sei que nome de picaretagem a gente vai chamar de charlatanismo, sei lá, de coisas piores. Mas existe, se vocês procurarem, vocês encontram. A verdadeira busca deve começar com a purificação do indivíduo. E aí ele vai atrair por sintonia vibratória alguém que queira trabalhar com ele. E aí não entra dinheiro na questão, aí entra o dever desde o primeiro passo.